Paz do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, amém? Vamos fazer uma leitura e eu gostaria que um ajudasse o outro, quem tiver dificuldade para achar. Temos aqui duas partes importantes. Livro do Ezequiel, capítulo, versículo 14 ao 19. Alguém que não tem a Bíblia, está procurando aí, um obreiro, minha mãe está ali do lado procurando, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Nós vamos dar uma sequência provável, uma série falando por que o diabo se transformou em demônios. Nós vamos estar falando isso hoje. Aí tem gente que às vezes se espanta, o pastor vai falar de demônios no culto de domingo. Mas quem são eles, né, presbítero Luciano? E por que eles existem? Que o diabo virou demônios? É o que nós vamos falar nessa série, muito importante. Tem um lugar aqui na frente, depois os irmãos podem tomar lugar, quem estiver chegando. Livro do profeta Ezequiel 28, do 14 ao 19. E também temos um outro texto de referência. Livro do profeta Isaías 14, do versículo 11 ao 14. É outra referência. Isaías 28. Perdão, Ezequiel 28. A outra referência é o complemento do texto. Capítulo 28, versículo de número 14. É uma profecia para o rei de Tiro. Ezequiel fala, mas já fazendo uma analogia ao anjo caído. Quem achou, diga amém. Eu aguardo, acharam isso aí, irmãos. Porque não acredite no pregador, não, mas acredito que está na Bíblia. A Bíblia não engana ninguém. Está assim. Tu eras, diga comigo, tu eras. Se tu eras, por que não é? Olha só, irmão, que igreja fenomenal isso. Tu eras o quê? Era um querubim? Para proteger. Para o quê? E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, melhores pedras. E andavas sobre elas. 15. Perfeito era nos teus, desde o dia que fosse criado, até que achou iniquidade. Na 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim, protetor entre as pedras afogueadas. 16, levou o teu coração por causa da tua, corrompeste a tua, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis, e te pus para olharem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te vê. Estamos diante de uma palavra que capítulo 28 de Ezequiel, tanto Isaías 12, do 11 ao 14, faz menção de um anjo chamado querubim. Lá no livro de Gênesis 1 e 1, está assim, diga assim comigo, no princípio. Tu vai falar uma língua agora estranha que você nunca falou, diga assim comigo assim, no princípio. Criou Deus os céus e a terra. No original da língua hebraica, depois que foi traduzido para a nossa língua, no original é assim, ó, diga comigo, Bereshit, que é princípio, é hebraico, Bara, Elohim. Fala Elohim. Aí, viu aí? Hoje, e dizendo para algumas pessoas, eu aprendi a falar em hebraico isso. Hã? Em hebraico.
é a base do Antigo Testamento e o Novo em grego. Então, no princípio, que é Bereshit, bara, essa palavra bara é uma das palavras que nós cristãos se apoiamos para acreditar no criacionismo, não no evolucionismo. O evolucionismo, outro dia nós vamos falar sobre isso aqui, vem com uma ideia de implantar que o homem ele surgiu da ameba, do macaco, do animal, enfim. Mas esse texto de Gênesis 1:1 diz que o Elohim, ele criou algo do nada. E quando ele cria algo do nada, ele cria o quê? Ele cria. E dentro dessa criação, ele cria quem? Os anjos de Deus. E dentro da criação que ele cria os anjos de Deus, ele vai criar com hierarquias diferentes. E dentro dessa hierarquia existem várias funções de funcionalidade de anjos diferentes. Algum deles alguém conhece, que é chamado anjo Gabriel, que é representado o anjo mensageiro Gabriel. Existe dentro dessa Deus, na luz da Bíblia, o anjo Miguel, que é a sua missão específica, é de luta. Daniel ora 21 dias e Deus manda um anjo chamado quem? Arcanjo Miguel, que a Bíblia diz que ele é o guardador e protetor de quem? Da nação de Israel. E a Bíblia diz que existe milhares e milhares de anjos. Existe Gabriel, Miguel, existem outras classes de anjos chamados serafins, que representam fogos de Deus, serafins. E existem outras classes de anjos, que querubins. Alguém aqui vai recordar muito bem, quando Adão e Eva pecam, Deus joga esse casal para fora da terra do Éden. E quando eles foram jogados para fora, o que Deus coloca no jardim do Éden? Querubins. Que o Éden representava o quê? Em o céu de glória, não é isso? E quando eles são jogados para fora da terra, porque eles rebeliaram contra Deus, Deus coloca no jardim do Éden 2 querubins. E pelo lado geográfico, acredita que esse querubim, esse jardim do Éden, está localizado para o lado do Iraque e está no campo invisível. Observe que o lado que acontece mais guerras é para o lado do Iraque, Egito, Síria, entre outros. Existe um campo de batalha gigantesco naquele lugar. E quando Deus no céu ele cria um anjo, tanto o arcanjo Miguel, Gabriel, entre outros milhares e milhares de anjos, os céus, ele cria a terra, ele cria os seres humanos, ele cria tudo. É o bara, ele cria algo do nada. Ele faz algo do nada. E quando o eterno Deus ele cria o céu, ele cria tudo, ele cria os anjos, e entre desses anjos Deus chama que é chamado o querubim, que qual nós lemos que Ezequiel faz menção. E esse anjo querubim, como que era um anjo querubim? Era um anjo que era chamado de Lúcifer. Para muitos é um nome pesado, mas Lúcifer no latim é lux, que é luz, e ferre, latim, que é aquele que carrega a luz. Então o que quer dizer Lúcifer? Aquele que carrega a luz. Compreenderam isso aqui? Esse querubim nada mais era que Lúcifer, é o anjo que carregava a luz com ele, e ele foi criado. E segundo Ezequiel, tanto Isaías e outros, moção para nós entender que esse anjo querubim, ele andava onde? Entre as pedras afogueadas. Era um anjo que quando outros anjos olhavam para ele, viam uma diferença. E alguns até chegam a acreditar que esse anjo
era maestro, liderava algum tipo de música no céu, a Bíblia não relata, mas muitos acreditam, e quando olhavam para ele, era diferente de outros, presbítero Luciano. Por quê, presbítero Benedito? Porque ele carregava uma luz. Ele era um querubim, além de ser um querubim, ele era um querubim ungido de Deus. E dentro da espiritual, esse anjo, ele como que se fosse uma segunda pessoa representativa de Deus. E esse anjo, no capítulo 28 de Ezequiel, que acabamos de ler, ele dá uma noção de como que acontece no céu, o que vai acontecer no céu. Escute uma coisa, se nós estamos aqui, se nós não acreditarmos no céu, o que vamos mais acreditar? Diz assim no verso 14: e estavas no Éden, no jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era cobertura de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda, o ouro, as obras dos teus tambores, dos teus pífaros. Por isso que dá a entender que fala dos teus. Estava no dia em que fosse criado e foram preparados. O que diz no verso que nós lemos aqui, o 13? Estava entre as pedras, entre os tamborins e as músicas, e alguns acreditam que era desse modelo. E esse anjo no verso 14 está assim, ó: tu eras ungido. Para quê? Para proteger, para guardar o lugar santo de Deus. Quem era esse querubim? Lúcifer, o portador da luz. Já chegar na mensagem para depois finalizar ela com a aplicação para as nossas vidas. Tu era um querubim ungido para te proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andava por elas. Aí diz assim, ó: perfeito era nos teus caminhos. Como que era esse anjo? Ele era ungido, ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Escute uma coisa, Lúcifer, esse anjo, ele começou a colocar no coração uma coisa assim, na mente dele. O que dá a entender é isso. Nós temos que ler a Bíblia e começar a imaginar o que poderia ter acontecido mais. Você coloca a sua imaginação ali, né, quando você está lendo. Nesse coração desse anjo que o Eterno cria, é como se o anjo estivesse dizendo assim: ah, Deus está velho, ele não sabe mais o que fazer. Aí ele diz lá em Isaías 14, verso 11 e 14, lê para mim, abre, deixa aberto para mim, o presbítero Luciano. Ele disse assim: olha, eu subirei o mais alto das as alturas. O que ele começa a colocar no seu coração, que Deus, o Eterno, começa a ver uma iniquidade nesse anjo, que era o anjo de luz, e era o querubim, que era o Lúcifer, o guardador daquele lugar santo, que andava entre as pedras afogueadas, mas achou nele o quê? Uma iniquidade. Se o anjo, que era Lúcifer, um querubim ungido, estava entre o próprio Deus ali no meio para guardar o lugar santo, achou uma iniquidade, imagine nós. Escute uma coisa, se tem uma coisa que Davi expressou, foi o seguinte: em pecado concebeu a minha mãe. Esse anjo, ele começou a ter iniquidade, o Eterno começou a olhar para ele, e Deus poderia ter destruído esse anjo querubim. Se Deus destrói esse anjo, ele teria ido contra a tua própria natureza, mas ele não destrói esse anjo. E esse anjo vai relatar mais. Esse anjo querubim, Isaías fala sobre um rei, mas ele dá uma ênfase sobre esse anjo no capítulo 12. O que ele diz? 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
O que ele diz no coração, esse anjo? Começou a ver uma iniquidade dele. Qual era a iniquidade, irmãos? O que ele diz no seu coração? Eu vou subir até o mais alto. Eu vou subir em cima das estrelas. E serei semelhante ao Altíssimo. O que esse anjo vai dizer? Deus não sabe mais o que está fazendo. É eu que sei. É eu que faço. É eu que coordeno. Eu que sou o cara cheio da sabedoria. É eu que sei. E ele não está sabendo o que fazer. Então eu vou subir o mais alto e serei semelhante ao Altíssimo. Esse pecado que o eterno Deus começa a encontrar no Lúcifer, o querubim, esse anjo ungido, era exatamente isso. Ele queria subir acima de alguém, e dentro da hierarquia que tem que ser respeitado, e o anjo não queria respeitar. Esse anjo começou a ser um anjo desobediente. Esse anjo começou a ser um anjo que não queria ser sujeito à hierarquia. E esse anjo começou a dizer que tudo que Deus está fazendo não está mais certo. E esse anjo, ele está dizendo no seu coração: eu vou subir ao coração, eu vou subir ao mais alto e serei semelhante ao Altíssimo. O que nós aprendemos com isso? Que nós temos que tomar cuidado com as nossas tomadas de decisões no nosso coração. Porque se tem uma coisa que o diabo ele faz na terra, que eu vou chegar aí depois, é fazer que os homens se tornam soberbos, arrogantes. Uma coisa que o diabo faz é colocar no coração do homem exatamente isso, é que ele é melhor do que alguém em algum aspecto do que alguém. Sendo que diante de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos para a glória de Deus. Deus usa do mais pequeno, Ele usa do mais maior, porque para Ele não tem diferença. Irmãos, é diante de Deus que eu estou falando isso aqui. Nós às vezes temos que tomar um cuidado imenso em nosso coração quando a gente for proferir palavras, para não ser semelhante a esse anjo, que depois Deus vai jogar ele lá de cima para baixo. Existem pessoas que não existe mais diálogo com ele, porque ele já sabe, eu sei. Existem pessoas que não têm mais diálogo, conversa, porque ele diz: eu conheço, eu sei. Conhecer, o diabo conhece, mas não obedece. Conhecer, o diabo também conhece, mas não se curva diante do poderio de Deus. O que Deus ele quer nos últimos dias é que nós possamos fazer como João, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. E se tem uma coisa que o diabo ele é estrategista, é colocar no coração do homem para que ele é alguma coisa, ele não é nada. Esse é um dos maiores pecados. Porque pecado, às vezes achamos que só é fornicação, prostituição, idolatria. Pecado, às vezes achamos alguém que está furtando, roubando alguma coisa. Pecado também é quando achamos que somos alguma coisa e quando somos nada sem Deus. Compreende isso? É uma palavra séria e de muita responsabilidade para as nossas vidas. E esse anjo, querubim, ele começou a influenciar quem? Outros anjos. Ele começa a querer fazer o quê? Uma rebelião no céu. Lembra do que deram o nome de montinho para a polícia militar no estado do Espírito Santo? Começa por quem? Por 2, 3. Fazendo o quê? Montinho. O que diz aí o verso? O que diz aí mais? Isaías. Nós tomamos Isaías 14. O verso agora 15, né? E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as cidades, que não abria a casa de seus cativos,
todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Tu que debilitavas as nações, tu que fazia acontecer, já não é mais. Última coisa, Deus vai agora tirar o poder desse anjo chamado querubim, que é Lúcifer. E uma das coisas que ele começa a querer articular no céu é o quê? O montinho. Ele chega para um anjo, para dois anjos, e fala assim: olha, vamos formar vamos ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. E alguns anjos o acompanham. Eu já explico isso aqui, é bíblico. Alguns anjos o acompanham, e quando os anjos o acompanham, começam a acreditar no que esse anjo querubim, que é Lúcifer, está dizendo a verdade, mas não é verdade. E Paulo, ele diz isso em Corinto, dizendo o seguinte: um diz que é de Paulo, outro de Cefas, de Pedro. Aí ele diz: Jesus está dividido. Ei, Jesus não está dividido. Você é de quem? Você é de Jesus de Nazaré. Você não é de ninguém, você é de Jesus, você é de Deus. Quantos são de Deus aqui? Você é de Deus. Você é de Deus. Eu não posso dizer: eu sou do lado do presbítero, eu gosto mais do irmão, e começar a querer criar um ambiente que eu gosto mais de um de outro. Não, Deus não faz acepção de ninguém. E esse anjo começou a querer criar um montinho para quê? Para se rebeliar no céu. Quem cria a rebelião? É o próprio anjo de luz, que é Lúcifer, o querubim ungido de Deus. E eu vou já começar a chegar aqui para a gente começar a aplicar e finalizar essa mensagem. Agora escute uma coisa: quem gosta de dizer eu faço, é o próprio anjo caído, Lúcifer, que era um querubim ungido. Quem era bonito, mas se glória e sabedoria, era o anjo que era o querubim ungido, Lúcifer. Quem era o homem que dizia eu faço e aconteço? Era o querubim ungido. Por isso que na terra, se alguém faz alguma coisa, não é porque é bom, porque se faz, porque existe uma graça de Deus sobre a tua vida, não é você. Porque estou fazendo, porque eu estou. Cuidado quando eu expresso alguma palavra, eu faço. Esse querubim, ele dizia: sou bonito, ele é belo em aparência. Quem olhava para ele dizia: era um anjo lindo, olha que boniteza. Por isso que tem um ditado que diz que nem todo ouro, nem tudo que brilha é ouro. E no céu, o eterno Deus podia destruir esse querubim, como já expliquei, mas para mostrar a diferença, já vou terminar para fechar o sermão. Ele mostra a diferença do reino do diabo, a diferença do... No reino de Deus, ele quer se transformar em homem, como se transformou na pessoa de Jesus e habitou entre nós. Mas no reino do coração desse anjo, ele diz: eu quero ser semelhante ao Altíssimo. O diabo nunca vai querer se rebaixar. O diabo nunca quer se humilhar, mas sempre está querendo ser melhor do que alguém, subir acima de alguém. Enquanto Deus, ele desceu da sua glória, transformou-se homem e nós. E por isso que ele operou sinais, operou maravilhas, ele curou, ele restaurou para a glória de Deus. Por isso que é difícil é dizer: irmão, seja parecido com Jesus. É isso, é o maior desafio. Nós não queremos ser modelo, nem podemos ser um modelo de ninguém, ser copiado de ninguém. Uma pessoa que tem que ser copiado é Jesus de Nazaré. É parecer com Jesus. Porque se eu aparecer com Jesus, aí eu estou preparado para uma pergunta: pastor, se Jesus estivesse no seu lugar, o que você faria? Se eu copiar Jesus, eu vou fazer o que ele fez. E ele se gloriou na sua sabedoria. E o eterno Deus, ele vai mostrar a diferença, que quanto mais alto ele quer subir, no mais profundo abismo, Deus lança esse anjo. E já falo sobre esse grande abismo. Da mesma forma que ele quis subir umas alturas, foi da mesma forma que Deus o lançou lá para baixo. Deus estava mostrando que o reino dele
desse anjo era o reino para destruir, mas o reino de Deus é o reino para salvar, é o reino para transformar. É de Deus. Deus mostra que esse querubim, o propósito dele era de dividir, mas o reino de Deus é diferente, é para multiplicar, é para crescer um com os outros. É isso. O reino do diabo é esse querubim que vai transformar em demônios. Nós vamos fazer acontecer, nós vamos arrebentar, nós vamos rebeliar nesse lugar. Enquanto o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é assim. Se somos alguma coisa é porque Deus nos concede. Se subimos a algum lugar é porque Deus nos concede. Se alcançamos alguma coisa é porque o Eterno nos concede. Se respiramos é porque Deus concede. Se andamos é porque Deus permite. Se falamos é porque Deus permite. Tudo está no comando dele. Mas o diabo, esse anjo querubim, o que ele diz? Vamos subir, vamos fazer, vamos acontecer, vamos ser melhor do que Altíssimo, vamos fazer, vamos arrebentar. Tem gente que diz até assim, ó, se eu sair daquela igreja, daquele ministério, o pastor vai ficar na mão. E de repente até alguns líderes, se eu sair daquela igreja, não vai ter mais um pregador, um pastor, alguma coisa que vai ensinar igual eu. Pelo contrário, Deus coloca outro e a obra continua, porque a obra não é do homem, a obra ela é de Deus. A obra não é do homem, a obra ela é de Deus. A obra ela é de Deus. E o que o Eterno faz? Vou te lançar no mais profundo abismo. Agora vem uma informação aqui, e eu vou falar com calma para você sair daqui gravando e escutar isso aí. Quem estudou e terminou até o 2º grau sabe, ou já ouviu na televisão, a ciência, o que ela explica quando houve a destruição da Terra. Aí houve, milhões de dinossauros, uns acreditam, outros não. Eu tenho um livro que fala sobre isso, criacionismo. Existiu milhões de anos, dinossauros, enfim, um assunto interessante que a gente não escuta ser falado nas igrejas. Não escuta. E são perguntas que às vezes queremos respostas e não encontramos. A ciência explica o quê? Como que houve a destruição da Terra? Houve um cometa, um meteoro. Não é isso que a gente escuta? Houve um meteoro, não é isso? Esse meteoro ele cai aonde? Bum! Aí dá o seu nome de Big Bang. É isso? Charles Darwin, né? Charles Darwin, isso. Ele explica essa teoria, esse cientista, um revolucionista, por isso que acreditamos no criacionismo. E a partir desse momento, ele acredita que houve um meteoro na Terra e houve uma explosão na Terra. E a partir daí o Eterno, aí vai começar a se formar as coisas, o homem, a natureza, e dar-se início daí do evolucionismo. Escute uma coisa. Na Bíblia, pastor, o que se refere a isso? Diga comigo, na ciência. Diga comigo, na ciência mostra que houve um meteoro. Diga, um meteoro caiu na terra. Diga, um meteoro caiu na terra. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Jesus está em uma conversa com os discípulos. Aí olha que a Bíblia diz, e eu vou estar fechando aqui, para mim chegar aonde nós vamos fechar aqui o sermão. Diz assim: e disse-lhe, quando os discípulos voltam alegre porque tinham expulsado demônios, a missão dos 70, no 18 ele diz para os discípulos, e disse-lhe, eu vi, diga comigo, Satanás cair como um raio. O que a Bíblia diz? Que ele caiu como Então na luz da Bíblia não foi meteoro. Deus não aguenta esse anjo no céu. Diz, aqui não tem lugar para hipócrita, aqui não tem lugar para soberbo, aqui não tem lugar para pessoas que diz que faz, acontece. Melhor do que te destruir, eu lhe vou mostrar a minha
venha o meu juízo sobre você. E aí Jesus fala: eu vi Satanás cair como um raio. E aonde ele cai? Na terra. Aqui. Só um teclado, já vamos começar a louvar no final aqui, adorar. Ele cai na terra. Aí a pergunta vem: pastor, os demônios estão presos ou estão soltos? Alguém já te fizeram essa pergunta? Alguém já viu essa pergunta? O diabo está solto ou ele está preso? Alguém já te fizeram essas perguntas? Nós temos que perguntar. Ei, olha aqui. Em Mateus 25, 43, lê para mim aqui, o presbítero Luciano. Em Mateus capítulo 24, ele diz algo interessante. Em uma parábola, 41 já achei aqui, mas pode abrir aí. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, que para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Diga comigo: apartai-vos de mim, maldito. Diga: preparado para o diabo. Diga: o diabo e os seus. Quando esse anjo ele vem no céu, o que acontece com ele? Ele arrasta uma terça, dois anjos. Entenderam isso aqui? Quem é o diabo? Quem é Satanás? A palavra Satanás, a tradução dessa palavra é adversário. E aonde esse adversário caiu? Na terra. A Bíblia diz que vai haver um julgamento para o diabo e os seus anjos. Porque no céu, quando ele caiu, não caiu somente ele rebeliou e trouxe outros anjos. E agora, anjo que tinha luz não tem mais luz, é trevas. É a 2 de Pedro 2,4 diz que esses anjos, uma parte, o diabo, ele foi colocado em uma prisão, em correntes. Esse anjo que acreditamos, o querubim, que era o Lúcifer, ele está amarrado para ser revelado no último dia. 2 de Pedro 2,4, olha o que diz. Porque se Deus não perdoou que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eles estão reservados para o juízo. Quem é? Eu acredito que é o chefe, é o Lúcifer, querubim ungido que virou demônios. Judas 6, o que diz aí? Judas 6 é a mesma coisa, é referência de 2 de Pedro 2,4, que diz que esse anjo está amarrado na escuridão, que está preso. Olha o que diz Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os anjos que se rebeliaram aonde? Foi precipitado aonde? Da sua habitação. Aonde moravam os anjos? Antes de ser preso, no céu. E aonde ele foi jogado? Em prisão. Escute uma coisa, Apocalipse 20, leia depois em casa. Diz que quando Deus estabeleceu o milênio na terra, o milênio, Satanás vai ser preso. Na verdade são os anjos, porque no último dia ele já foi arrebatado e acontecer as profecias. Eu acredito que vai sair de dentro do abismo são os anjos. Aliás, o cabeça, o anjo caído, o querubim, que é um anjo caído. Pastor, e quem é que está operando? São os espíritos, são outros demônios que estão agindo na potestade do ar. Efésios capítulo de número 6, versículo 12, diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne. Diga comigo, a nossa luta. Diga, agora vai esquentar, irmão. A nossa luta, diga, não é contra a carne, não é contra sangue, mas diga, mas é contra as potestades, é contra as sortes espirituais nos principados celestiais. Quem é a sua briga? Pergunta para o seu irmão, ou pergunta para você mesmo. De quem é a sua briga, irmão? Diga para ele de quem é a sua luta, de quem é a sua briga. Diga. E o que vamos aprender? Que a minha briga não é com meu irmão, a minha briga não
é com o meu irmão que está do meu lado, não é na minha casa. A minha briga é com esses demônios que foram lançados lá de cima para baixo e que andam na terra para destruir os homens. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, como que esses demônios agem? Está na Bíblia, tá? Jó capítulo 1, versículo de número 6. Vamos lá. Deus faz uma pergunta a esses demônios, esses anjos caídos que veio junto com Lúcifer, esse querubim, e agora vai deixar de ser anjo, vai deixar de ser luz para transformar em demônios. Não vai ter mais luz nele, não vai ter mais graça, vai ser um anjo desfigurado e horrível. Jó capítulo de número 1, versículo 6. Olha o que diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. O que Satanás veio fazer? O que Satanás veio fazer? De rodear pela e de passear por. Escute uma coisa: anjo do Senhor vem para agir, vem para trabalhar e dar livramento de morte, trabalhar, salvar. Mas Satanás não veio para essa missão, ele veio passear. Esse anjo, esses demônios, ele veio para quê? Para rodear a terra. E quando ele rodeia a terra, é o que se cumpre em João 10:10, que o diabo somente veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Quem é que veio matar, roubar e destruir? Quem é que veio criar na terra? Rebelião. Quem é que veio na terra para criar, achar que o homem é alguma coisa? Que o homem tem sabedoria? Quem é que coloca isso no coração do homem? É o próprio anjo caído, Lúcifer, que agora não tem mais graça. Ele já foi condenado, ele já foi julgado, e no último dia ele vai sair desse lugar de prisão para inaugurar o inferno, conforme Apocalipse 20, a partir do verso 10. E nós vamos ver na Bíblia que esse anjo caído, ele arrasta uma terça parte de anjos. E o que ele diz em Jó? Eu vim de rodear a terra, eu vim de passear por ela. Escute uma coisa: demônios não têm nome, porque não tem identidade. Nome que tem é você, nome que tem sou eu. Demônios não têm nome, eles têm apelidos. Porque na tradução da nossa Bíblia aparece Satanás, mas o nome dele não era esse, era Lúcifer, era o querubim ungido. Mas um dia se transformou em morada de demônios, e que em breve a sua recompensa virá. E o que ele faz na terra? É fazer o homem roubar, é fazer o homem que ele acha que ele pode fazer acontecer. Esses anjos demoníacos, ele vem para querer acabar com a igreja, a família, acabar com a sua vida espiritual, emocional. Estamos aqui nessa reunião, mas existem demônios e demônios sobrevoando nesse lugar. Por isso que Paulo diz: revestivos por de toda a armadura de Deus, estais atentos e preparados. De quem é a sua briga, meu irmão? Não é com o líder, não é com a igreja. A tua briga é com os demônios. Toda vez que os demônios se levantarem, toda vez que você observarem eles em algum lugar, começa a dizer: o Senhor te repreenda em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Aqui não tem lugar para você, porque aqui mora a luz de Deus na minha vida, aqui mora o Espírito Santo, e aqui não tem vez para a tua vida. Apocalipse capítulo de número 12, olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo de número 9, o verso 12. Olha o que diz. Então esse querubim, que não é mais o querubim, ele está preso em algum lugar e existem anjos ainda agindo. Pastor, o que está acontecendo então? Vai ser pior? Vai. Pastor, na terra vai se funilar? Vai. O que vai acontecer sobre a terra é coisas piores? Vai. Domingo que vem eu vou falar sobre a quinta trombeta, que ele viu milhares e milhares de gafanhotos saindo do poço do abismo e aterrorizando os homens. Eu vou explicar isso aqui. Capítulo 12, ele sabe que lhe resta poucos momentos para ele, esses anjos, esses demônios caídos. Apocalipse 12, versículo de número 9, 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aleluia! Quem foi precipitado no céu? O dragão, que é o diabo, e os seus anjos. E o que diz Apocalipse 12, que você for lendo, diz assim, ó, ele sabe que resta poucos momentos. Escute uma coisa, o diabo sabe que resta pouco momento. O diabo sabe que final para ele, que o juízo final vai ser o lago de fogo que vai queimar eternamente. E o diabo está fazendo de tudo o quê? Para perseguir, para matar, para julgar. Apocalipse 12, ele persegue essa mulher que vai dar à luz a um varão, que acredita, que faz uma analogia no capítulo 3 de Gênesis, da mulher que vai gerar, da mulher que fala da profecia, que é de Maria, que vai nascer um varão, que vai reger as nações. E esse diabo, ele anda sobre a terra, porque ele sabe que resta pouco momento. Escute uma coisa, o diabo, ele nunca vai deixar de ser, que já foi condenado, e ele sabe que resta poucos momentos para ele. Eu quero ler Apocalipse capítulo de número 20, o que vai acontecer com esses demônios no fim do tempo. Capítulo de número 20, versículos de número 7, diz assim, ó: e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele vai sair para enganar as nações que sobre os 4 cantos da terra, sobre Gog e Magog, cujo número é a areia do mar, para se ajuntar na grande batalha. E subiram a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, e lançado, ó, e o verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados sempre. O que diz o verso 10? Capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foram lançados dentro do lago de... Escute uma coisa. No capítulo 10, 18, eu expliquei que Jesus viu Satanás cair como um raio. Os discípulos se alegram por ter expulsado demônios. Aí Jesus vira para os discípulos dizendo: eu dei para vocês poder para expulsar demônios. Eu dei vocês poder para serpentes, e se beber coisa alguma, não lhe fará dano algum. Escute, desde as épocas dos profetas até hoje, Deus, aqui na terra, você observa que ninguém tinha tanta autoridade para expulsar demônios. Depois que Jesus anda na terra, e que ele vai ao céu, que ele morre e ressuscita, ele dá poder para expulsar demônios. Jesus, ele veio para quê? Para governar sobre essa terra e dizer que o reino dele é de justiça, é de amor. E o diabo, ele sabe que resta ali poucos momentos e que Jesus está voltando para arrebatar a tua igreja. E a Bíblia diz que esses demônios nos últimos dias se levantarão sobre a terra, como está escrito em Apocalipse 13, a grande besta, para perseguir aqueles que não tiverem o teu nome escrito no livro da vida. Esses serão atormentados de dia e de noite. Inclusive na quinta trombeta, no capítulo 9, esses demônios que saem do abismo vão sair para perseguir os homens de uma forma tão terrível, que os homens vão procurar a morte e não vão achar. Os homens vão querer se livrar da dor, mas não vai achar. E esses que não tiverem o selo de Deus serão perseguidos por milhões de gafanhotos, que são exércitos de demônios com caras de cavalo, com caudas de serpente. Esses demônios sairão do abismo para perseguir as nações. Mas Jesus, ele veio para quê? Para pisar na cabeça de Satanás e declarar que a noiva do Cordeiro foi comprada pelo sangue de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer então para que esse anjo esteja do meu lado? Em 1 de Pedro 5:8 diz que devemos vigiar, porque o diabo, ele anda em nosso terreno, rugindo como leão. Pode, escute uma coisa, já estou finalizando aqui. Esses demônios, ele anda em nosso derredor, que Pedro diz, tentando tragar, destruir quem pode. Ei, escute uma coisa aqui, olha aqui. A sua briga não é com o pastor, meu irmão. A sua briga não é com o teu pai, com a tua mãe. Ah, eu vou pegar e vou fazer acontecer. Quero ver dizer isso para demônio. Quero ver lutar com demônios na carne. Expulsa demônio na carne para ver o que vai acontecer. Vai acontecer nada. Tu vai ser envergonhado.
Expulsa demônio com seus próprios nomes, como aqueles homens que lá, os filhos de Cefas, eu expulsei demônios em nome de Paulo. Os demônios pularam para fora e disseram: Paulo eu conheço, mas quem é você para me expulsar? Você não é ninguém. Para expulsar demônio tem que ter autoridade. Para expulsar demônio tem que ter Deus e dizer: Senhor, vem estar do meu lado para me dar autoridade e poder sobre a minha vida. E o que eu tenho que fazer com isso é estar atento à voz de Deus, é vir para o culto e prestar atenção na mensagem de Deus, é vir para o culto e dizer: Deus, Ele para mim aprender, para mim enfrentar os demônios, para mim vencer a cada dia, em nome de Jesus. E se os demônios, ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, é sinal. Se ele está de redor, é sinal, é que em nosso redor existem os anjos do Senhor. Salmo 34, verso 7, a partir até do verso 11, diz que os anjos acampam-se ao redor daquele que os teme e o livra de todo mal. Pastor, o senhor quer dizer com isso? Salmo 91 diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque Deus dará ordem aos teus anjos para que te proteja. E diz no verso 10: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu darei ordem aos teus anjos. E nessa noite aqui, para mim estar nesse altar, Deus enviou anjos para pelejar ao meu favor e para estar ao meu redor me protegendo, para me livrar contra todas as pestes de demônios sobre essa terra. Anjos do Senhor estão em sua volta aqui. Aleluia. Existem demônios nesse momento que estão querendo te matar, te tragar, te levar para o inferno, mas não podem, porque Deus já enviou ordem para estar os anjos do Senhor em sua volta. Quem acredita que os anjos do Senhor estão aqui, irmãos? Os anjos de Deus estão aqui operando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pastor, quem é esse anjo? É o anjo do Senhor. Ele está em minha volta, ele está aqui pelejando a minha guerra. Eu me lembro um dia que eu saí, e antes, naquele dia à noite, eu tive uma visão. Eu fiquei olhando lá na porta de casa, até lá no portão, um ser. E quando eu fiquei olhando aquele ser, eu não acreditava. Eu passava a mão no olho e de novo. Acho que eu contei isso aqui uma vez só, ou duas. No dia seguinte, aconteceu um fato comigo. E quando eu passava pela rua, um moço, me lembro até hoje, o João, ele desceu e me cumprimentou e foi embora. Falou: ô irmão Clebinho, tudo bem? Passou-se 2 dias, eu vi ele, ele disse assim: rapaz, naquele dia eu te encontrei na esquina da rua J, indo para tal lugar assim, assim. E eu te perguntar: deixa eu te falar uma coisa, quantas pessoas tinha? Porque eu vi tantas pessoas, eu vi uns homens de branco em sua volta. Aí eu falei assim: não entendi. Ele falou assim: quando eu olhava para você, eu vi algumas pessoas de branco em sua volta, e era nada mais de, sabe o que? Os anjos de Deus para te guardar de todo mal. Aleluia. Os anjos de Deus estão em sua volta aí, meu irmão, para te proteger. A coluna não é com aquele que se levanta, não, deixa ele para lá. Ora, escapa-te por tua vida e diga: Deus, acampa os teus anjos em minha volta. Me livra, Senhor, de todo mal. Me livra, Senhor, de todo mal. Quem vai dizer: Senhor, me livra de todo mal? Me livra de todo mal. Esteja na minha volta. Me guarda, Senhor. Me livra, Senhor, de todo mal. Os anjos do Senhor estão aqui nessa noite. E se você orar para que Deus abra sua visão espiritual, você vai ver quão grande é tremendo os anjos de Deus trabalhando e pelejando nesse. Aleluia. Aleluia. Senaqueribe, que foi lido aqui em 2 Crônicas 32, Deus enviou um exército de anjos para combater contra o exército inimigo de Israel. Na guerra dos 6 dias, em 1967, na nossa era, as 4 tropas se levantaram, tanto Síria, Iraque, Egito e uma outra nação. Do nada fizeram uma emboscada contra Israel. E quando se levantaram contra Israel, foi Síria, não me falha a memória, o Paquistão, foi a Síria, Iraque, Egito e uma outra nação. E quando fizeram uma emboscada do nada, e quando estava quase uma guerra, segundo a história diz que quando os mísseis caíam dentro da nação de Israel, para poder detonar com Israel,
Israel via como um dedo de Deus desviando aqueles mísseis para o outro lado. Sabe o que aconteceu? As 4 nações correram diante de Israel, porque o anjo do Senhor estava lá para dar vitória e o proteger no nome de Jesus. O anjo do Senhor está em sua volta nessa noite aqui hoje. O anjo de Deus está aqui. Esse anjo querubim é derrotado. Esse anjo querubim não tem mais luz. Esse anjo querubim não tem mais jeito para ele. Ele vai ser colocado no lago de fogo. Mas ele está falando para nós nessa noite. Nós podemos ter a luz de Deus. Nós podemos clamar a Deus e trazer Ele para perto de nós e dizer: Senhor, eu te amo e te adoro para todo sempre. Esse anjo que era anjo não é mais, virou demônios. Em Lucas 23 tem um episódio que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se livrar da tua vida, mas eu roguei a Deus. Escute, o que Jesus fala para o discípulo dele? Satanás pediu para se andar na tua, diga comigo, para se andar na tua vida, mas eu roguei a Deus para quê? Para te guardar, para te livrar. Se tem pessoas que estão aqui hoje, é porque foram pessoas que estão orando, intercedendo pela sua vida aqui nessa noite. Lucas 22, do 31 ao 34, Jesus diz para Pedro, para que Satanás não viesse fazer bagunça na sua vida, rapaz. Escute uma coisa: quem quer bagunçar a nossa vida são demônios caídos. Quem quer nos levar para o inferno são demônios, mas quem quer nos levar para o céu é Jesus de Nazaré, irmãos. E Ele está aqui. Quem quer receber uma oração? Quem quer que os anjos de Deus estejam em sua volta, te protegendo, diga glória no nome de Jesus. Quem pode se colocar sobre os teus pés aqui nessa noite? Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Enquanto você chegar dentro da tua casa, o anjo do Senhor vai na tua frente te protegendo. Esse demônio estiver no teu caminho para lutar contra ti, Deus é poderoso para enviar anjo Miguel com uma espada de guerra para batalhar em teu favor. Quantos creem que anjos de Deus estão nesse lugar aqui? Eu quero perguntar: quem quer receber uma oração? Tu vai sair do teu lugar e você vai vir aqui na frente, tu vai dizer: Deus, eu quero que os teus anjos acampem-se ao meu redor. Esses demônios são tão terríveis que ele anda em lugares por aí espalhados, porque ele sabe que resta poucos momentos para ele. Eu quero fazer a Deus uma oração pela sua vida. Você que está aqui nesse dia, você que vem nessa reunião, você que quer uma proteção de Deus, quer que o anjo te acampe ao seu redor, fique em sua volta, você vai sair do teu lugar, porque você está fazendo uma oração para que haja uma proteção divina sobre a tua vida. Você vai sair do seu lugar e eu vou fazer a Deus uma oração agora em nome de Jesus Cristo. Você que não entregou a sua vida para Jesus, você que quer que esse anjo acampe ao seu redor, você precisa ter Jesus do seu lado. E eu quero orar pela sua vida. Tem alguém para Jesus aqui? Quem pode adorar o nome de Jesus? Tem uma jovem, ela falou que quer aceitar Jesus. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Está vindo mais uma vida para Cristo. As palmas bem fortes para Jesus. Deus está enviando anjos aqui nessa noite. Nós estamos fazendo uma obra especial. Que pode vir aqui, ao lado desse jovem aqui, uma jovem, ficar do lado desta moça aqui. Jesus está operando. Eu quero perguntar: tem mais uma pessoa para entregar a tua vida para Jesus? Jesus está voltando. Deus, Ele veio para transformar. Deus veio para mudar a história. Observe que todo culto tem alguém aceitando a Cristo. Tem alguém todo domingo vindo para Jesus, porque a mensagem está sendo pregada.
E eu quero perguntar, tem mais uma alma para Jesus? Enquanto nos centros de Umbanda, de Quimbanda, Candomblé, desce guias. E quando desce guias, sabe o que eles dizem? Aqui estão meus cavalos. Mas aqui é diferente. Quando desce o Espírito Santo, ele diz, aqui tem a ovelha do Senhor. Porque cavalo depois, ovelha, ela obedece e escuta a voz do seu Senhor. Aleluia. Quero perguntar, tem alguém para Jesus? Mais uma pessoa para Jesus. Antes de cantar aqui. Outro dia eu conversei com uma pessoa, alguns anos atrás. Eu perguntei assim, uma pessoa que eu conheço há muitos anos no Rio de Janeiro. Eu perguntei assim a pessoa, eu falei, fulano, por que quando vocês entram em determinado território de um terreiro, vocês fazem uma obrigação e saem dessa forma? Ele falou, porque toda vez que a gente faz uma obrigação, a gente tem que sair de cabeça baixa. Porque existe um Senhor, existe algo soberano sobre tudo, tem que sair de cabeça baixa. Na igreja é diferente. Muitas pessoas às vezes entram de cabeça baixa, triste, às vezes triste, moribundo, entra de cabeça baixa e quando sai de cabeça erguida. Aleluia! Quantos vão sair daqui com a cabeça erguida nessa noite? Aleluia! Jesus está voltando! Deus, o Senhor, está te dando mais uma oportunidade. Ele tem um plano especial para a sua vida. E existem anjos de Deus batalhando em teu favor. Eu não te conheço, Deus te conhece por dentro e por fora. E Ele começou uma grande obra hoje. Quantos crê, diga amém, irmãos. Diga assim comigo, eu abençoo esta vida. Em o nome de Jesus. Diga, essa vida pertence a Jesus. Diga, e os demônios não vão tocar, porque o anjo do Senhor está em volta dele.